Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis e Apocalipse. Nós estamos no capítulo 21 de Gênesis, que fala sobre o nascimento de Isaac, o herdeiro da promessa, aquele a qual o Senhor tinha prometido a Abraão e a Sara, que antes o nome dele não era nem Abraão nem Sara, mas era Abrão e Sarai. E teve todo aquele processo até eles obterem agora o filho, tão sonhado filho herdeiro, um dos primogênitos de Abraão, vindo através de Sara. Antes de a gente continuar, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se tem agregado na sua vida, se tem feito você virar chaves, tem te aproximado do Senhor Jesus, então envia para 3 amigos, para que eles conheçam também esse canal, para que ele possa aprender junto com a gente como andar nessa jornada a qual nós temos de adorar, de servir ao Senhor, de entregar a nossa excelência e cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreve lá no canal, coloca a receber todas as notificações, que todas segundas e quintas tem um vídeo novo para você, uma palavra de Deus. Então diz assim, no capítulo 21 de Gênesis, fala sobre o nascimento de Isaac. Antes de a gente continuar, queria também pedir a você, se possível, feche os seus olhos, caso não possa, entre em espírito de oração, estiver trabalhando, né? Vamos apresentar a nossa vida a Deus e pedir a Ele que fale ao nosso coração através da palavra. Senhor Jesus, soberano e eterno Deus, diante da Tua presença, Pai, grato nós somos pela Tua infinita graça, misericórdia para conosco, servos pequenos e necessitados do Senhor. Meu Pai, fala conosco, dando a Tua sabedoria e discernimento para entender, viver e praticar Tua palavra. Amém. Glória a Deus. Diz assim, peregrino. Visitou o Senhor a Sara, como, olha aí, dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. A gente já inicia aqui o versículo com uma palavra impactante. Visitou o Senhor a Sara, peregrino, como ele havia prometido. E você se lembra que alguns capítulos atrás, Sara, ela riu, quando o Senhor disse assim, daqui a 1 ano eu voltarei aqui e você terá dado à luz a um filho. Sara, ela riu como aquele sinônimo de, eu não estou acreditando. Isso não tem como ser uma realidade para mim. Não tem como isso ser palpável fisicamente. Por que, Jefferson? Porque Sara já era de idade. O seu esposo já tinha seus 90 e poucos anos. Já estava quase chegando aos 100 anos, fechando um século, Abraão. Jefferson, mas quanta idade? E ainda assim, ele tinha um vigor. Ele tinha um vigor porque Abraão ainda estava se alimentando da promessa. E quando você está se alimentando da promessa, daquilo a qual o Senhor te deu, peregrino, por mais que o tempo passe, a tua força permanece a mesma. Mas como isso acontece, Jefferson? Porque a força a qual Abraão estava continuamente absorvendo e se alimentando não vinha das forças físicas, mas sim do que estava dentro. E o que é que tem dentro, Jefferson? É a essência divina, a nossa chama divina, é a nossa comunhão com o Senhor Jesus, é o Espírito do Senhor dentro de nós. Então, Sara recebeu a visita agora do Senhor. E há 1 ano atrás ela tinha recebido aquela notícia que ela teria o filho. E aqui a gente vai já ver a importância da gente saber viver o processo. Você tem que saber viver o processo, peregrino. Enquanto você continuar reclamando do seu processo, reclamando da sua batalha, você vai continuar estagnado. E o que é estagnado, Jefferson? É parado. Enquanto você está reclamando, você está colocando empecilhos de sair desse nível a qual você está, desse ciclo em que você está. Você diz, Jefferson, parece que a minha vida está num ciclo, num loop, e não sai nunca daqui. Eu passo dia, ano, meses, estou no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque você está fixado em reclamar, em murmurar, em falar que Deus não te escuta, que Deus não te ouve, que isso é ruim, que o problema não acaba, em vez de você focar na solução. Jefferson, mas eu já tentei. Você tentou na força do seu braço.
Aprenda a colocar Deus na frente e peça a Ele sabedoria. E diz: Senhor, me dá discernimento para entender como solucionar esse problema. Como, meu Deus, chegar à conclusão desse problema. Diga: Senhor, me ajuda a enxergar o que eu não enxergo. Em vez de você reclamar que não vai mudar nada, a sua reclamação não vai mudar 1 segundo ou 1 milímetro qualquer para a sua vitória. Mas no momento que você ora, no momento que você agradece, no momento que você age com a fé, você manifesta para o Senhor Jesus a sua fidelidade e confiança a Ele. E assim você move dentro da sua existência física a graça de Deus na sua vida. E aí sim você vê o agir do Senhor. E aquilo que parecia intransponível começa a se tornar transponível. Foi o que aconteceu com Sara. O que para Sara era intransponível, que não havia saída, não havia solução viável fisicamente, já que ela era de idade, já que ela estava já no que é chamado hoje para a gente, no nosso século 21, ela já tinha passado o tempo de mulher, ela já estava naquela chamada fase da meia-idade. Então você pode estar dizendo: Jefferson, eu já cheguei em um patamar aqui que fisicamente é impossível. Então está pronto, peregrino, e você já está ciente de que Deus é que Ele vai fazer. Se Ele falou que vai fazer, então somente confia, faz sua parte e não reclama. Então vamos seguindo aqui. Versículo, novamente para repetir o versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, como Ele prometeu o Senhor. E outro ponto, peregrino. Jefferson, Deus prometeu e já faz anos e não se cumpriu em minha vida. Peregrino, Abraão recebeu uma promessa que passou quase 60 anos para ele poder ver se cumprir. Isso, você tem noção, peregrino? Você está reclamando por causa de 1 ano. Mas Jefferson, é muito tempo. Como assim é muito tempo? Será que você tem se preparado para tomar posse da promessa? Porque a gente viu aqui que Abraão, ele passou um tempo aqui que ele teve que tornar a aprender, porque ele tentou tomar a frente de Deus. E a gente tem um ponto que mostra muito claro quando Sara utilizou a sua serva para deitar com seu esposo. Ela poderia ter tido Isaac antes, mas ela não teve Isaac antes porque ela tomou a frente do Senhor. Então tem processos que você tenta tomar a frente do Senhor para poder fazer o processo seguir mais rápido. Mas entenda, peregrino, quando você acelera demais, você perde o controle. Então não adianta você querer acelerar demais o processo. Saiba viver o processo e saber interpretar e aprender em meio dele, é que aí sim você vai estar pronto para seguir para o próximo nível. Versículo 2. Não, ainda no versículo 1. Cumpriu o Senhor o que lhe havia prometido a Sara. Versículo 2, peregrinos. Sara concedeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Jefferson, e foi no tempo determinado, sim, peregrino, foi no tempo determinado. Não foi o tempo de Sara, não foi o tempo de Abraão, mas foi o tempo a qual o Senhor determinou para que isso acontecesse. Deus, ele não chegou depois. Deus, ele não chegou antes, ele chegou no tempo a qual ele determinou. Deus, ele não se atrasa, peregrino. Deus, ele chega no momento certo. Mas Jefferson, para mim o tempo certo era antes. Mas Jefferson, o tempo certo para mim é depois. Peregrino, esse é o seu tempo. Você já perguntou qual é o tempo do Deus a qual você serve? Você tem que saber qual é o tempo dele. Não é a sua perspectiva, mas sim a perspectiva dele para com a sua vida, para com o cumprido processo em sua vida. Por isso que diz o versículo 2, Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, ainda apontou aqui, na velhice. Isso para mostrar que não foi na força da Sara, não foi no braço de Abraão, mas foi na graça de Deus. Porque velhice foi pontuada aqui para mostrar que não foi eles que fizeram aquilo, mas sim foi Deus, no tempo determinado em que Deus lhe falara. Versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs o nome a Abraão, o nome de Isaque.
Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Jefferson, e Abraão circuncidou Isaque por quê? Se lembra que Deus disse que o povo a qual viria de Abraão seria como o pó da terra, e que entre o pó da terra, esse povo escolhido, ele teria uma marca em seu corpo que ficaria marcado como símbolo de que eles eram tementes ao Senhor e que conhecia o Deus de Abraão. Então ele utilizou da marca. E qual é a marca? Circuncisão. Uma pequena cirurgia hoje também é feita, mas naquele tempo não tinha uma cirurgia, mas sim uma incisão, é feita em onde ele tira a primeira pele do crepúsculo do homem. Então Isaque, aos seus 8 anos, ele recebeu essa incisão para poder ficar marcado que ele era filho de Abraão e era o herdeiro da promessa a qual o Senhor tinha dado. Ele ia prosseguir a promessa a qual o Senhor deu a Abraão. Jefferson pensava que a promessa era somente para Abraão. Não, peregrino. A promessa que o Senhor dá a você não termina em você. Não é para você essa promessa. Tudo que o Senhor entrega a você, peregrino, é para alcançar outras pessoas. Vai além de você, está para além de você. Não adianta você pensar que Deus vai te entregar algo que vai ter um ponto final em você. Deus, ele sempre te entrega algo para você transbordar na vida dos outros. E Abraão transbordou isso. Abraão, quando teve o seu primogênito através de Sara, pontuando aqui que é Sara, então ele teve aí Isaque, que iria levar a promessa que o povo seria como o pó da terra. Seguindo aqui, peregrino, diz o seguinte, versículo 4, Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Versículo 5, tinha Abraão 100 anos quando lhe nascer Isaque, seu filho. Quantos anos Abraão tinha, peregrino? 100 anos. E você está pensando que vai ser rápido, vai ser instantâneo, porque o mal desse século, peregrino, é esse. O ser humano, cada vez que a tecnologia tem avançado, tem trago novas possibilidades e tem trago também benefícios e alguns pontos de rapidez. Então o ser humano começou a ficar acostumado em viver algo rápido, algo instantâneo. Então ele acha que isso de ser instantâneo vai ser aplicado em toda a vida dele, só que não é isso que acontece. Em toda a vida do ser humano há um processo. Em toda, peregrino, a existência dos seres há um processo. Das árvores, a árvore ela tem o seu processo de nascer, de germinar, de crescer, de frutificar, de dar seus frutos e depois morrer. Então não é diferente para nós seres humanos. Temos todos nós um processo. Só que tem muitas pessoas que não querem viver esse processo porque acham que podem antecipá-lo. E aí é onde é que eles ficam presos em ciclos e loops destrutivos. Porque eles tentam ir da forma deles e acabam ficando presos ou em paixões, ou em vícios, ou em coisas em que o seu medo o domina, fica preso em lascívia. Eles ficam presos em várias armadilhas que a nossa vida possui. Jefferson, a nossa vida há várias armadilhas, sim, peregrino. Por isso que a palavra de Deus, ela é seu guia, é seu instrutor para onde você deve caminhar. Quais os caminhos você deve se afastar, quais os caminhos você deve trilhar, qual a forma de caminhar em cada um deles e como você viver os processos da vida. Vamos seguindo aqui. Versículo 6. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E novamente aqui a gente tem o pronunciamento de Sara, e Deus me deu aqui momentos e tempos de riso. E o que é que Sara estava querendo dizer? Era tamanha a alegria dela que ela estava rindo, ela estava festejando, porque para ela parecia um sonho, parecia algo que não era físico, porque isso aqui para ela era impossível. Como pode uma mulher com a sua idade já avançada, já na velhice,
já com sua meia-idade, poder dar à luz a um filho, que passou a sua vida inteira tentando ter esse filho e não teve, mas na sua velhice teve. Olha aí, peregrino. Jefferson, eu estou tentando e ainda não chegou. Então continua. Mas Jefferson, eu vou morrer e não vou ver a promessa se cumprir. Pode ser que a promessa a qual o Senhor te deu, peregrino, você vai fazer como Abraão e Sara. Você vai dar início à promessa, mas ela nunca vai terminar em você. Ela vai prosseguir para a sua genealogia, vai prosseguir para os seus filhos. Eles vão ser os herdeiros e serão também os pés e pioneiros para construir a promessa a qual o Senhor deu. É a mesma coisa do que Davi. Davi recebeu uma promessa de construir o templo do Senhor. Mas Davi não completou e não começou a construir. Mas quem completou a promessa que o Davi recebeu? Seu filho Salomão. Salomão que construiu o templo do Senhor. Davi ele recebeu a promessa, mas quem cumpriu a promessa foi seu filho. Tem promessas, peregrino, que o Senhor dá a você, que quem vai cumprir elas é a sua genealogia, é os filhos, ou seus filhos dos seus filhos, que vão dar prosseguimento. Vamos entendendo aqui, continuando. Versículo 6 novamente, disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. Então ela estava dizendo, todo aquele que viu e sabe, conheceu a minha história, vai se alegrar e vai rir. De todos os momentos que eu passei difícil, e ver hoje eu com a bênção e a vitória, a qual tanto eu esperei, e tanto eu trabalhei, e batalhei, e conquistei. Versículo 7. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pergunta, né? Pois na sua velhice lhe deu um filho. Então, perguntando, quem diria, Abraão, que na sua velhice Sara, a esposa tão bela a qual Abraão aqui tinha, deu um filho na velhice, no que ia contra toda a perspectiva racional física, naquele momento, naquele estado e na vida até hoje. Se a gente parar para pensar, se você chegar a perguntar, médico, quando é que eu posso ter um filho? Ele vai dizer, você tenha filho entre a sua idade dos seus 19 até os seus 30 e poucos anos no máximo. Por quê? Porque ele diz, porque depois disso há complicações. Imagine Sara com seus 90 e poucos anos, assim mesmo dá à luz. Então Sara passou por todo o estágio e o processo. E Deus cumpriu a promessa. Então, peregrino, continua no seu caminho. E se Deus ele te deu a promessa, se Deus te deu a visão, então Ele vai cumprir. Não cabe a você cumprir a promessa. Cabe você continuar caminhando até que ela se cumpra. Cabe você continuar crendo que a promessa vai se cumprir. Independentemente do tempo cronológico. Independentemente do tempo cronológico, sim, peregrino. Independentemente do tempo cronológico. Porque muitas pessoas ficam fixadas no tempo. Passou um mês. Passou 2 meses. Passou um ano. E ela vai ficando ansiosa. Ela vai alimentando os sentimentos de ansiedade. E chega um ponto que ela fica tão alimentando os sentimentos, que é do seu falso eu, que é da sua carne, que ela começa a duvidar. Por quê? Porque ela se alimentou tanto dos sentimentos que provém da carne, que já o espírito dela não tem mais voz a ponto de ela bloquear as setas e a investida de Satanás em sua mente. Jefferson, então significa que eu tenho que aprender a bloquear as setas, as orientações da minha carne, do meu falso eu, dos sentimentos, sim. Você tem que saber bloquear, peregrino, porque se você ficar escutando a sua mente, que diz que você não vai conseguir, que é incapaz, que não há como, que o tempo está passando, você ficar alimentando esse sentimento de angústia, de medo, de ansiedade, você cada vez mais vai impedir o agir de Deus. Por quê? Porque quem tem medo não age a fé. Quem tem ansiedade não age a fé, porque toma a frente de Deus.
Quem tem angústia não age a fé, porque por causa da dor ele cega. Ele fica tão fardado a olhar para a dor que ele cega em ficar vendo que Deus está preparando algo melhor. Vamos seguindo aqui, peregrino. Versículo 8. Isaac cresceu e foi, olha aí, desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Então aqui nós vemos que Isaac estava crescendo. Aqui nós já adiantamos o tempo. Isaac estava crescendo, aprendendo com seus pais, Abraão e Sara. E no dia em que Isaac já não precisava mais de amamentação, não precisava mais mamar, Abraão deu uma festa para o seu filho. E diz aqui no versículo 9, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Você pode dizer, Jefferson, peraí. Mas não foi Sara que pediu para Agar ter um filho? E ela não disse que ela seria a mãe de Ismael, que nasceu de Agar? Para você ver, perigo. Para você ver como o ser humano tem essas oscilações de pensamentos, de atitude, e como o ser humano ele é volátil. Porque foi a mesma Sara que disse, não, Agar, pode deitar com meu esposo, pode deitar com ele, não há problema, que o filho que nascer do seu ventre vai ser meu filho, eu vou cuidar dele como mãe. Foi a mesma que agora estava dizendo para Abraão, manda Agar embora, manda Ismael embora, porque eu não quero que eles habitem junto conosco, na nossa tenda. Por quê? Porque o irmão estava caçoando do outro irmão. Era irmão? Era, Jefferson. Eles eram irmãos, por mais que não fosse da mesma mãe. Já que Sara tinha inserido Agar para se deitar com seu esposo. Eles eram irmãos de mães diferentes. E Sara disse que não aceitava mais, mas foi a mesma Sara. Então você vê que o problema ao qual Sara criou há vários anos atrás, agora veio novamente sobre a vida da família dela. Então tem muitas vezes, peregrino, que você cria um problema, que esse problema ele fica perdurando em sua vida. Por quê? Porque você criou ele. Você tomou a frente de Deus e criou o problema. E agora Sara queria colocar um ponto final do jeito dela. Só que ela já tinha feito o problema, já tinha gerado o filho já tinha sido conhecido pelo Senhor, porque o filho de Abraão, que veio de Agar, que é Ismael, ele já tinha sido conhecido pelo Senhor. Porque chegou um momento também que suado de Agar tinha humilhado Agar e Agar foi embora. E o Senhor mandou Agar voltar para sua doma, né? Que era a sua senhora, que naquele tempo Agar era escrava. E ela voltou porque o anjo do Senhor pediu para ela voltar. Sara ela tinha zombado de Agar e ela tinha fugido com Ismael. Mas o Senhor disse, volta para lá que eu vou também fazer o teu filho crescer, ele vai herdar e vai crescer povos do seu filho. E ele será contra todos e todos será contra ele. Ele será como um burro valente. O que é isso? Ele está dizendo em porte, em força. Então a gente já vê isso aqui. Como é importante, peregrino, você não tentar tomar a frente de Deus. E mais ainda, não querer depois colocar uma pedra em algo que você já mesmo criou, sem antes pedir a orientação do Senhor Jesus, de Deus. Porque olha aqui, novamente, versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, eles estavam brincando. E Ismael, como era o mais velho, estava brincando e fazendo o quê? Caçoando do irmão mais novo. E isso acontece se você parar para pensar, peregrino. Você, se tem um irmão, sempre o seu irmão vai brincar e tirar onda com você. O que é tirar onda, Jefferson? Tirar onda é você ficar caçoando, é tirando e brincando e zombando. Eu sou o caçula da minha casa. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você ser caçoado. Mas há um ponto, peregrino. Ai daqueles que mexem com o irmão. É como se fosse assim.
você mexe, eu posso mexer com meu irmão, mas ai daquele que vem para mexer com meu irmão. Os irmãos são desse jeito. Vivem brincando, arranjando intriga, fazendo pirraça, mas ai daquele que vem brigar com seu irmão, vai mexer ou fazer alguma coisa a qual você não permite. Aí o irmão vem, chega, o mais velho, e diz, eu posso fazer porque ele é meu irmão, você não pode. Irmãos são assim. Eles mesmos mexem, eles mesmos brincam, eles mesmos caçoam, mas se alguém vier caçoar sem ser ele fica com raiva. Espero que, se você parar para pensar, eu acho que também é da mesma forma com você. Você pode dizer, Jefferson, realmente o meu irmão ele me tirava do sério, mas se alguém chegasse para mexer comigo, ele era o primeiro a entrar na briga para me defender. Isso sempre aconteceu comigo, peregrino. Versículo, novamente, 11. Pareceu isso, olha aí, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. O que foi, Jefferson, que pareceu muito penoso aos olhos de Abraão? O que Sara falou. Sara mandou Abraão, ela ordenou. Abraão, manda embora Agar. Manda embora Agar e manda embora Ismael. Ismael ainda era criança. Ismael não era adulto. Ismael era criança. Agar era uma escrava, precisava de alimentação, de comida, de habitação, porque ela não tinha onde ir. Ela dependia de Abraão, que era quem cuidava e trazia alimentação e tinha as suas terras, os seus animais. Só que agora Sara estava ordenando que Abraão jogasse ela ao léu, ao deserto, e deixasse que ela ficasse ao léu, sem aparato, sem proteção, sem ninguém a que aguardasse. Olha o que diz aqui no versículo 10, antes do que a gente acabou de ler. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Versículo 11. Pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Então Abraão se doeu, porque querendo ou não, Abraão era pai de Ismael. Ismael era o seu filho, era sangue do seu sangue. E olha o que aconteceu, versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamado tua descendência. Então o Senhor falou com Abraão. Olha aí, peregrino. O Senhor falou com Abraão e disse assim, Abraão, eu sei que o que você está sentindo agora, porque pensa só o que Abraão estava sentindo. Nós somos seres humanos, nós temos emoções. Então, creio eu que Abraão veio ser, o coração dele veio muita angústia e medo do que iria acontecer quando ele colocasse o seu filho Agar para ir para o deserto. Só que o Senhor disse o que a ele? Obedece a tua esposa. Por que, Jefferson? Porque a descendência a qual o Senhor tinha uma promessa era Isaque. Mas Jefferson, Deus está sendo injusto, escolhendo um em detrimento do outro. Não, peregrino. Ele não vai deixar padecer Ismael, e você vai ver aqui mais na frente. Mas o Senhor estava dizendo para que não perdurasse o problema a qual Sara tinha criado. Deus colocou aqui essa oportunidade para colocar um ponto final, para prosseguir na caminhada e no propósito a qual o Senhor tinha dado a Abraão. Então vamos repetir aqui o versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão. Não foi Sara que disse a Abraão. Não foi outro mensageiro que disse a Abraão. Foi o próprio Deus que falou com Abraão e disse assim, o Senhor Deus falou com Abraão. Disse. Não te pareça isso mal por causa do moço. Qual moço? O filho dele. E por causa da tua serva. Atende a Sara e tudo o que ela te disser. Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então o Senhor disse assim, Abraão, escuta a tua esposa. Escuta a tua esposa. Aqui vem um ponto, peregrino. Mesmo Sara tendo errado, mesmo Sara tendo falhado lá do passado, anteriormente, Deus fala que a importância de nós sabermos escutar as nossas esposas, a gente saber dar ouvido ao que ela fala, a saber discernir e interpretar o que elas falam, chegar a entender. Então o Senhor disse, Abraão, para e escuta o que ela está falando.
para poder tomar uma decisão. Então, muitas vezes, peregrino, você está angustiado, você está aflito, e a tua esposa fala e orienta e você não quer escutar. Saiba que se o Senhor colocou uma esposa para estar ao teu lado, ela também é orientadora e ela também é uma conselheira sábia que está ao teu lado. Você deve saber também escutar os conselhos a qual ela te dá. Por isso que o Senhor falou aqui a Abraão: escuta a Sara, que é a tua esposa. Versículo 13: mas também do filho da serva farei uma grande nação. Olha o que Deus estava dizendo: relaxa o teu coração, Abraão. O seu filho Ismael não vai ficar desamparado. Dele eu vou fazer uma grande nação. Por mais que Sara errou anteriormente, eu não vou deixar desamparado o seu filho. Então o Senhor mesmo que estava falando com ele, versículo 13: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. O que é que você entende com isso? Você pode dizer: Jefferson, que interessante. Mesmo Ismael não sendo o representante da promessa, o Senhor não deixou ele padecer. Foi pego. Mesmo Ismael vindo de uma falha, o Senhor não fez Ismael pagar o erro a qual Sara cometeu e o erro a qual Abraão também concebeu. Você vê que Deus transforma até aquilo que você fez para dar errado, que você fez que era algo errado, o Senhor transforma em algo que vem trazer bênçãos. Versículo 14, continuando. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs nas costas de Agar e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Betseba. Então, imagina só. Agar, agora novamente, estava sem orientação. Imagina só, Agar com seu filho, já não tinha mais o cuidado, a proteção de um lar. Estava agora errante no deserto, somente com um odre em suas costas e seu filho em seus braços. E Abraão a despediu e disse: vai. Então ela saiu errante, sem rumo, sem orientação. Pode ser que hoje você está dessa forma, peregrino. Sem orientação, sem rumo, sem direção para onde ir. Mas acalma o teu coração, que se você buscar ao Senhor, Ele vai te trazer a orientação. Ele vai abrir os seus olhos para enxergar o que você não estava enxergando. Olha o que aconteceu aqui. Vou repetir novamente o versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, depois que ele escutou o Senhor diz: escuta a tua esposa, faz conforme ela te mandou, segue e guarda e se acalma, que eu vou cuidar de Ismael. Abraão recebeu a orientação de Deus, acabou de acalmar os seus ânimos, controlou as suas emoções, não deixou que as emoções dele impedisse ele de obedecer a Deus, porque onde é que está aqui o problema, peregrino? Muitas pessoas deixam que as suas emoções, o medo, a angústia, a ansiedade falem mais alto do que o mandamento, do que a ordem do Senhor, e acabam escutando a sua carne em vez de escutar a Deus. Abraão mesmo, naquele momento, com o coração com certeza apertado, aqui eu estou conjecturando, com o coração apertado por mandar o seu filho para o deserto, ele aqui confiou. Confiou em quem? Na palavra de Deus, quando ele disse: acalma o teu coração, eu vou cuidar do garoto. Então ele confiou em Deus, ele obedeceu, ele escolheu confiar em Deus. Então você tem escolhido confiar em Deus, peregrino? Se você tem escolhido confiar em Deus, então continua. E olha o que aconteceu aqui no versículo, continuando. De madrugada tomou o pão e um odre de água e pôs nas costas de Agar e deu-lhe o menino e despediu ela, e ela saiu andando errante pelo deserto de Betseba. Versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Acabou a água. O que é que isso acabou a água, peregrino? Acabou o mantimento. Acabou o suprimento. Acabou o que o corpo necessitava para existir no mundo físico. Então Agar aqui agora começou a ficar angustiada.
Porque acabou a água. E a água a gente sabe que é necessário o nosso corpo para sobreviver. E a gente aqui já vê Agar tomando a atitude de pegar o seu filho, como diz aqui no versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto. Versículo 16. E afastando-se foi sentar-se de frente, olha aí, a distância de um tiro de arco. O que é a distância de um tiro de arco? Um tiro de arco é como se fosse uma distância de, exemplo, um campo de futebol, um campo e meio de futebol, mais ou menos, só para você ter uma orientação, mais ou menos, um tiro de arco. Então ela se afastou do garoto. Por que, Jefferson, ela se afastou do garoto? Porque aqui, peregrino, acabou, como eu disse, o mantimento. Acabou que o corpo físico necessitava água. Agar agora estava desorientada, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de continuar a existência no mundo físico. Então ela disse, se é de eu falecer, eu não quero estar próximo do meu filho, eu não quero ver meu filho falecer. Só que Agar não sabia o que Deus tinha falado com Abraão. Abraão não falou para Agar o que Deus tinha falado para ele, que ele seria cuidado, Ismael seria cuidado. Agar aqui estava somente desnorteada e com a certeza de que sem água ela não sobreviveria e nem seu filho sobreviveria. Por isso que ela se afastou a um tiro de arco, como diz no versículo 16, porque dizia, assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Olha aí. Agar começou a chorar. E o que é o choro? O choro é algo quando o seu corpo, a sua mente, a sua alma fica contrita. Ela fica angustiada. Ela fica sem saída. Então o seu corpo ele age dessa forma. Quando todas essas emoções elas implodem dentro de você, você começa a chorar. Porque aqui ela estava já angustiada, desorientada, sem perspectiva de existência física, então ela começou a chorar, porque ela já não tinha mais o que fazer. Você pode estar dizendo, Jefferson, estou desse jeito. Eu olho para os lados e não vejo saída. Eu procuro e não vejo solução. Eu já não consigo mais batalhar. Eu já não tenho mais forças para continuar a guerra. Eu já não tenho mais forças de onde tirar suprimento. E eu estou aqui à mercê já, esperando a morte. E você só tem chorado esses últimos tempos. E Deus tem algo para dizer para você, peregrino. Acalma o teu coração, porque ainda há saída. Ainda há consolo. Ainda há um Deus que cuida de ti. Você chegou no fundo do poço e acha que vai morrer aí. Deus está dizendo, eu vou te tirar daí. Acalma o teu coração. E olha o que aconteceu. Enquanto Agar chorava, versículo 17, Deus, porém, ouviu o choro e a voz do menino. E o anjo de Deus chamou, olha aí, chamou do céu Agar e lhe disse, o que tens, Agar? Olha aí, peregrino. Deus vai chegar e dizer para você, o que é, peregrino? Qual é o teu problema? O que é que você necessita? Porque eu ouvi o teu choro, eu ouvi o teu gemido, eu ouvi as tuas lágrimas. Pois você está dizendo, Jefferson, eu não tenho nem palavras para falar, só faço chorar. As tuas lágrimas foram interpretadas pelo Espírito Santo e chegou até Deus. E Deus está dizendo, o que é que tu tem, peregrino? Então o Senhor falou isso. Quem conseguiu mover e chamar a atenção de Deus não foi Agar. Agar era serva. Quem chamou a atenção de Deus foi o filho de Abraão, Ismael. Porque Deus falou que Abraão, eu vou cuidar do garoto. E quando o garoto começou a chorar, Deus ouviu. Então Deus ele está com seus ouvidos pronto a escutar a tua voz, peregrino. Deus está pronto a escutar a tua voz. E olha o que o Senhor falou a Agar. O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouvia a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rosto, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação, um grande povo. Então imagina só, peregrino. Deus está chegando para você e dizendo, levanta-te, levanta o rosto e continua, porque eu vou fazer de ti
grandes obras, eu vou transformar a sua vida e você vai ter motivo de riso. E a minha glória vai resplandecer sobre a tua vida, peregrino. Jefferson, não tem como isso acontecer. E tinha como isso acontecer para Sara, peregrino. E tinha como isso acontecer para Abraão. Você não está entendendo que o seu Deus não é um Deus físico. Não é um Deus que está preso à matéria. Ele está e é transcendente. Ele está para além do físico. Então, se ele está dizendo que vai fazer, continua caminhando. Foi o que Deus disse: Agar, levanta a cabeça, porque você fez decair o teu semblante. Eu vou cuidar do garoto, ele vai ser um grande povo. E Deus está dizendo: continua, se ergue e continua a caminhada. Mesmo sem você enxergar a saída, continua. Porque Deus vai fazer um milagre extraordinário na tua vida, peregrino. E você vai ficar com cara de riso, porque você vai ficar como quem sonha. Olha o que diz aqui o versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ele, encheu de água o odre, e deu-lhe de beber o rapaz. Deus vai abrir os teus olhos, peregrino. Jefferson, eu não estou enxergando nada, está tudo turvo, está tudo escuro. Para onde eu olho é trevas, para onde eu olho é sangue, para onde eu olho é guerra. Deus vai abrir os teus olhos, que em meio à guerra, em meio à escuridão, você vai enxergar a saída. Você vai enxergar a ferramenta necessária para romper essa barreira a qual você tem. Deus está dizendo: eu vou abrir os teus olhos para você enxergar que aonde você está, há uma oportunidade a qual ninguém tem, mas você tem por estar nesse problema. E através desse problema, Deus vai manifestar a glória dele na tua vida, para que todos saibam que Deus é Deus na tua vida, peregrino. Assim como ele manifestou na vida de Ismael de Agar, ele mostrou que ele era Deus. E ele não tornava a mentir, nem sua palavra cair ao chão, porque ele disse: eu cuidarei. Deus não vai deixar você, como filho, peregrino, padecer. Entenda que Deus não tem prazer em ver um filho dele padecer. Deus, ele tem prazer em ver um filho dele cumprir o seu propósito. Jefferson, eu cumpri o meu propósito. Então, amém, peregrino. Se você cumpriu o teu propósito, você já está pronto para ser chamado para um novo nível. Um nível que não está mais fixado no mundo físico. Você vai falar como Paulo falou: combati um bom combate, guardei a fé e cumpri a minha carreira. Agora, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Por que Paulo falou isso? Porque ele tinha cumprido o propósito dele. O que é cumprir o seu propósito? Cada um de nós temos um propósito. Mas saiba que há algo em comum entre os propósitos. Tudo que você vive, no propósito a qual Deus colocou em sua vida, não é para você, mas é sobre servir ao outro. É sobre transbordar na vida dos outros. Para a gente terminar aqui, peregrino. Versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos de Agar, viu ela um poço de água, e indo ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Versículo 20. Deus estava com um rapaz, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Jefferson, peraí, eu não entendi. O garoto habitou no deserto? Sim, peregrino. O garoto cresceu em meio a uma terra árida. O menino cresceu e foi fortificado em meio a uma terra de habitação inóspita, um lugar onde pessoas comuns não sobreviveriam. Então, Ismael, ele foi treinado para poder sobreviver em lugares inóspitos. Ele cresceu lá e ele cresceu e se tornou, como diz aqui no versículo 20, ele se tornou um flecheiro. Imagina só, a sua mãe se distanciou dele a um tiro de um arco e o garoto agora era flecheiro. Se tornou o que Deus ele falou. O garoto se tornará como um burro, como algo forte. Todos serão contra eles e ele será contra todos. Ele conseguiu e construiu Deus a estrutura do garoto no deserto. Para poder o quê? Ele ter força. Versículo 21. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Então olha aqui, peregrino. Ismael, ele tinha uma promessa.
Só que, entenda uma coisa, ele tinha uma promessa, Deus disse que ia cuidar. Só que a mãe dele casou ele com uma mulher do Egito. E por causa disso, vai vir um problema sobre a vida de Ismael. Porque outra coisa, peregrino, você tem que entender que o seu casamento é uma aliança que leva você para uma bênção no seu propósito, ou se você casar de forma equivocada, te traz um problema imenso para você cumprir o teu propósito. A mãe dele casou ele com uma egípcia, alguém que era contra os ensinamentos que o pai dele seguia. Por que, Jefferson? Porque o povo egípcio vivia adorando outros deuses. Ismael, ele era filho de Abraão, filho de um pai que adorava um único só Deus. E quem era esse Deus? Era o grande e eterno Jeová, Shalom, era o Deus dos deuses, era o Senhor dos senhores. Então, quando a mãe dele casou ele com outra mulher do Egito, ele começou a ser corrompido pela cultura, pelas informações e pelos costumes da sociedade egípcia. E ele acabou começando a esquecer de onde ele veio. De onde ele veio. Ele se esqueceu de quem cuidou dele. Porque você entenda, peregrino, que Ismael foi cuidado no deserto, não foi por Agar. Foi Deus que cuidou dele. E aqui tem um ponto muito importante para você entender como o ser humano se esquece das coisas fáceis. O ser humano, Deus, ele livra da morte, tira do deserto, tira da cocaína, das drogas, da amante. Deus, ele transforma, Deus cura do câncer, Deus faz e transforma. Mas passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, o ser humano se esquece. O mal do ser humano é isso, é que ele se esquece de quem fez o que fez na vida dele. Por isso é importante, peregrino, você jamais esquecer de onde você veio, você jamais esquecer de honrar a fonte. Qual era a fonte de Ismael? A fonte de Ismael era Deus, era o Senhor dos exércitos, era o pai dele, o pai de Abraão. O pai de Ismael era Abraão. E ele acabou se esquecendo. Isso vai trazer uma consequência muito drástica para o povo a qual virá de Ismael, por causa desse casamento. Então, Gerson, eu tenho que saber quando eu for casar, eu tenho que casar com a orientação de Deus? Sim, peregrino. Porque se você casar por somente olhos físicos, você vai se frustrar. Isso vai impedir o seu propósito. Você vai criar um problema e uma barreira para o que você está para construir. Mas Gerson, eu já casei. Agora é você orar para Deus transformar. Não é descasar. Você já casou, Deus ele pode transformar. Mas se você ainda é solteiro, ore. Não case por causa de beleza. Claro que a beleza você pode achar a afeição boa, mas não case por isso. Não case porque a pessoa te faz rir. Case porque aquela pessoa é temente a Deus, porque ela obedece princípios inegociáveis, porque ela serve a Deus, porque ela ama a palavra de Deus mais do que você. Mais do que eu, Jefferson? Sim. Se o teu esposo, a tua noiva, ama mais a palavra de Deus do que a ti, peregrino, você pode ter certeza que essa pessoa vai te conduzir juntamente com o Senhor para o caminho. Sempre que você estiver fraco, ela vai te erguer. E da mesma forma, quando você estiver forte, você vai erguer ela. Por quê? Porque quando você entende que Deus está acima, que Deus está acima do seu casamento, o seu casamento flui sobre os ensinamentos e sobre a potente e soberana mão de Deus. E quando alguém ama mais a Deus do que a ti mesmo, ela conhece o verdadeiro amor. Então aprenda isso. Isso era a palavra de Deus para nós hoje, peregrino. Vamos agradecer ao Senhor. Feche seus olhos, você que pode. Bendito e adorado Deus, meu Pai, que palavra, Senhor Jesus, que ensinamento. Crava na tábua da nossa alma, nos ensina a viver e praticar dia após dia, Senhor Jesus. Meu Deus, que essa semente germinada no coração de cada um desses peregrinos venha dar frutos. Meu Pai, aquele, meu Pai, que vacilou, meu Pai, que acabou errando, que o Senhor, meu Deus, dê estrutura e transforme, meu Pai, aquilo a qual ele errou em bênção, Jesus. Aquele que casou de forma equivocada, que o Senhor transforme o cônjuge, meu Deus. Que o Senhor faça o que o homem não pode fazer. Que o Senhor transforme a vida conjugal.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.